Vai aparecer uma mensagenzinha para vocês aí, talvez, né, que eu estou gravando, mas porque realmente eu vou gravar essa aula aqui para a gente poder, depois eu disponibilizo para você lá no aplicativo, viu? Então tá aí, ó. Você tem aí vocês têm aí numa célula procariótica, e aí, ó, antes, você aqui vai ver a diferença entre elas duas. Eu esqueci de pegar Professor uma Armindo, outra. eu preciso aceitar elas, a da Márcia Fernanda. Vou olhar aqui agora. É porque não apareceu para mim. Tem a Dalmácia Fernanda e a Lorena. É porque eu estou compartilhando com vocês a tela e eu estou no computador. É por isso que aí, às vezes, como eu estou compartilhando a tela, não aparece. Mas vou dar um jeitinho aqui de aparecer, para se aparecer mais alguém, poder dar certo. Tá, então, ó. Aí você tem uma pequena diferença entre elas duas. Observa aí exatamente o que é que tem. A procariótica é o que eu já falei para vocês aqui agora, né? Tá aqui a procariótica. Vou tirar isso aqui. A procariótica, vocês podem ver que ela está aqui, ó, do lado esquerdo. A outra, ela é uma estrutura mais complexa, a eucariótica. Ela existe um núcleo, tá? Existe as organelas, existe o citoplasma. Tá? As células eucarióticas, ela é muito mais complexa do que as procarióticas. E aí, vocês podem observar que existe uma grande diferença entre elas duas, que está justamente aqui, ó. Tem algumas coisas que existem nelas duas, tem algumas coisas que é normal que vocês vão encontrar tanto em uma quanto na outra. Eu sumiu o bicho, coisa que eu estava aqui. Ah, apareceu. Ó, tem algumas coisas que é comum, que nós vamos encontrar nas duas. E o que, que tem nas duas aí, que vocês podem observar? Professor, Oi. a procariótica é mais velha, mais antiga do que a eucariótica. A mais velha é a procariótica, exatamente. Porque a eucariótica, ela surgiu, ela evoluiu da procariótica. Tá? A eucariótica evoluiu. Se Então, ela surgiu da procariótica. Isso, exatamente. Ela surgiu da procariótica. Você tinha a célula procariótica, aí ela evoluiu, e aí surgiu a eucariótica. Né? Porque imagina que no caso da procariótica, ela não existe um núcleo. Tá? Ela não existe um núcleo. Ela é unicelular. É uma célula só e não tem núcleo. Só que aí ela evoluiu para uma outra célula que tivesse o núcleo. E essa outra célula que tem o núcleo é justamente a eucariótica. Certo? Aí vamos ver aqui a diferença entre elas. Primeiro, ó, o que existe nas duas? Né? O que tem nas duas? Está tudo destacado aqui de azul. Ó. As duas têm DNA, as duas têm ribossomos e citoplasmas e tem uma membrana. Tá? Nas duas tem uma membrana. Essa membrana a gente chama de membrana plasmática. Então, isso aqui é o que existe nas duas, tanto em uma quanto na outra. Aí, e a diferença entre elas? Oi. A membrana plasmática é o que protege elas, né? É como se fosse uma Exatamente. bacia. Exatamente. A membrana plasmática, né, é o que protege ela, como se fosse nossa pele, né? Nossa pele não protege a gente. Nossa pele é o que está, é aquilo que protege tudo que está dentro do nosso corpo é protegido pela pele. Então, imagina mais ou menos isso numa célula. A membrana plasmática é justamente a parte que envolve a célula e que protege ela. Tá? Aí vamos ver o que tem de diferente dos dois. Ó, primeiro, a eucariótica, ela é mais antiga, tá? Ela é pequena e relativamente simples. Ela é uma célula muito pequena e, além dela ser muito pequena, ela é bem simples. Ela tem poucas coisas em relação à eucariótica. A eucariótica tem muito mais. Ela não tem núcleo, tá? A procariótica não tem núcleo e ela não tem organelas e não e tem uma membrana, no caso, né? Ela é membranosa, mas é uma membrana unicelular. Já a Professor, outra, foi uma delas também não tem parede celular, né? isso. A procariótica, né? Porque aí, o que acontece? Na eucariótica, ela já é uma célula mais complexa,
que ela evoluiu, ela veio da procariótica, tá? E ela é bem maior do que ela. A eucariótica é maior do que a procariótica, né? Justamente pelo fato de ter evoluído e ter muito mais coisas, ter muito mais partes. Então, ela evoluiu, então ela passou a ser maior e mais complexa. E ela tem um núcleo, que a procariótica não tem, a eucariótica tem núcleo, e ela tem algumas organelas, e as eucarióticas, elas tanto podem ser unicelular quanto multicelular. Você pode ter uma célula eucariótica que ela pode ter mais de uma na sua estrutura. Tá? Já na procariótica é diferente. A procariótica ela só tem uma só. Ela não passa de uma. Tá? Então essa é a diferença dos dois tipos de células, que é justamente o que a gente estava vendo na nossa aula. Vou voltar aqui para a aula de novo, que eu já mostrei para vocês a diferença delas duas. Então tá aí, ó. Professor, tá gravando. Tá agarrado o quê? Tá Tá, gravando. não, Raíssa. Isso, tá gravando. Eu falei para vocês. Eu falei tá agora para gravando. vocês que eu estaria gravando essa aula para depois eu mostrar para vocês. Aí eu vou disponibilizar ela para vocês assistir, se vocês quiserem. Vocês podem assistir lá no Tá. aplicativo do Google Sala de Aula. Vou deixar lá e Esse depois vocês... óculos das células procarióticas e eucarióticas vai sair na prova. Ó, em relação à prova, quando for na próxima aula, sexta-feira, aí dependendo de onde a gente encerrar aqui, aí eu digo para vocês. Mas desde já, falando, já que você comentou da prova, o capítulo 4, ele já está na prova. Ele já é o assunto da prova, o capítulo 4. Tá certo? Vou até mostrar aqui de onde que começa o capítulo 4. Na realidade, o 3 também, acho que o 3 e o 4. O 3 era falando sobre o papel da ciência lá. Nós não fizemos na prova. O 3 é falando do papel da ciência e o 4 é esse agora da origem da vida. Pronto. E esse 5 aqui, eu vou deixar para a próxima aula, para a próxima prova. E aí, quando for na próxima aula, sexta-feira, acho que é sexta-feira ou é quinta, acho que é quinta-feira que a gente tem aula de novo. Aí, na quinta-feira, a gente vai fazer uma pequena revisão do capítulo 3 e do capítulo 4. Tá? A gente faz uma revisão para a prova, para vocês poderem já chegar no dia da prova Tá bom. 100%. A gente faz Amanhã eu vou pro banho, professor. Aí é? É. Ah, tá bom, então. Tá. Não viram te pegar lá, viu, bichinho? Pega Aí, ó. nada. Tem que ter cuidado, né? Sim. Aí, vocês, o seguinte, na página 69, depois que a gente falou aqui das células, de como que é a organização das células, e falamos das células eucarióticas e procarióticas, Vou com a minha mãe. aí ele pede para a gente fazer uma comparação de dois tipos de células eucarióticas, tá? Dois tipos de célula eucariótica. Uma é uma célula animal, a outra é uma célula vegetal. São dois tipos de células eucarióticas, só que uma animal e outra vegetal. No livro de vocês podem observar. Vamos primeiro observar na célula animal. O que existe tanto na célula animal? Essa célula... Núcleo celular, ribossomos, vesículas, Retículo endoplasmático, rugoso granulado, complexo Golgiense, endoplasmático liso, certo? mitocôndrias, vácuo, citoplasma, lisossomo e centríolos. Isso. E vocês podem observar que cada um desses aí está associado a um número, e esse número tem uma setinha indicando onde fica cada um deles na célula. Né? Vocês podem observar que existe, vai do 1 até o 12, e uma setinha indicando onde que ele está. Né? Na célula, exatamente na célula.
Então, isso aí é para vocês observarem como que é uma célula animal. E para vocês observarem também que a célula vegetal, ela é diferente da célula animal. Então, me digam aí exatamente o que tem na célula vegetal. O que a gente encontra? Tá? Já passando a página, vocês vão ver a outra célula, a célula vegetal. Como as diferenças? Nenhuma diferença? Como é? Repete? Ó, eu falei da No célula animal. cloroplasto. Isso. A célula animal, a gente viu que ela é dividida em 12 partes, né? 12 partes que a gente chama de orgânulos. E aí vocês observaram, falaram aí para mim sobre a célula animal. Agora eu estou perguntando o que tem na célula vegetal e qual a diferença dela, de uma para outra. Professor, Oi, o quem Henrique falou? mandou para aceitar ele porque o aplicativo tirou ele da aula. Ah, o Henrique, né? Professor, é o cloroplasto. Já aceitei ele aqui. Pô, desculpa, eu estava aceitando o Henrique aqui, aí eu não É o observei. cromoplasto, Fala né? aí. Isso. Não, primeiro me diga o que a gente tem tanto, o que tem tanto na célula vegetal. Vamos falando de um por um para mim aí. Mitocôndria, Mitocôndria, complexo Golgi, Complexo Golgi, núcleo, cromoplasto, núcleo, retículo endoplasmático rugoso ou granulado, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático liso. Aí eu pergunto para vocês, tudo que tem na célula vegetal tem na célula animal? Não. Tem alguma coisa que tem em uma e não tem na outra? O que tem Oi? O que não tem na célula animal é o cromoplasto. Cromoplasto não tem na célula animal. Isso. E o que tem na célula animal que não tem na vegetal? Identifique aí. Lisossomo. núcleo, O núcleo não tem não. O núcleo, as duas têm núcleo, não tem não? Núcleo, ribossomos. Isso. Ribossomos, o nucleolo. Tem ela não fio. é celular. O Não núcleo? tem nucleolo, ribossomos, vesículas, citoplasma, lisossomos, centríolos. Resumindo, tem uma que é mais complexa do que a outra. Tem uma que tem mais orgânulos do que na outra, né? A gente pode observar isso. A célula vegetal, ela é mais simples do que uma célula animal. Então, a primeira coisa que vocês têm que observar é isso aí. E a quantidade de orgânulos que tem na célula animal é muito mais do que os que tem na célula vegetal. Então, essas diferenças aí agora, porque a semana que vem a gente já vai fazer prova. Mas depois da prova, a gente vai passar um trabalho para vocês baseado nessa diferença aí. Oi. O Henrique está pedindo para o senhor aceitar ele. Eu já aceitei o Henrique. Professor, semana que vem as provas. Semana que vem. Começa em segunda-feira as provas. A Francisca provavelmente até sexta-feira vai colocar para vocês o horário de prova da semana que vem. A gente já vai começar a prova segunda-feira. Não sei que dia vai ser a minha prova com vocês. Eu não sei ainda, porque tem que esperar primeiro a Francisca fazer o horário de prova. Mas essa semana a gente vai ficar sabendo. E desde já, você já fica sabendo também que o que vocês vão ter que estudar é o capítulo 3 e 4. Tá certo? Capítulo 3 e 4 é o que vocês vão ter que estudar para a prova. E essa parte que a gente está vendo aqui do capítulo 5, ela vai ficar para a próxima prova. E na próxima aula, que no caso, acho que é quinta-feira, a gente vai fazer uma revisão dos 2 capítulos, do 3 e o do 4, para a prova. Tá bom? Ok. A gente vai aguardar só a Francisca divulgar o horário. Né? O horário vai ser esses próximos dias. E professor, Diga. mas quando terminar as provas, vocês já vão dar o resultado? Ó,
Eu, pelo É menos, eu já vou dar o mensal ou resultado. é bimestral? Isso. Essa é bimestral, tá? Essa prova, ela é bimestral. Tá? Eu, pelo menos, vou dar o resultado para vocês. Terminou a prova, eu já divulgo o resultado para vocês. Talvez no mesmo dia. Eu vou fazer a prova daquele mesmo estilo que eu fiz na prova passada. E vocês a prova é de marcar, e aí vocês vão enviar ela para mim, e aí para mim já vai aparecer as respostas de vocês, eu vou só colocar nota e já no aplicativo para vocês ficarem sabendo. Certo? E as nossas férias vai ser de quantos dias? 2 semanas. Hoje, no aniversário do meu avô, eu bebi 6 copadas de refrigerante. Pois é. As férias de vocês, acho que começa dia 13. Parece que é dia 13. Olha aqui. Beber muito refrigerante faz mal, Alisson. Ou é dia 13 ou é dia 20, pessoal. Começa as férias de vocês, viu? Acho que é do dia 20 e volta dia 3, parece. Eu tenho que dar uma olhada de novo na programação lá. Ainda comi Você já colocou para farofa. mim. Oi? Ainda comi farofa, eu comi de novo. Ah, Alisson, tá bom. Tá certo. Tá fazendo só inveja aí, Raíssa. Pois é, né? Tô ficando gordo. Muito bem. Então vamos continuar aqui rapidinho. Vamos falar então da teoria celular. Logo, já que a gente falou aqui da diferença das duas células, a vegetal e a animal, a gente tem que ver agora sobre a teoria celular. E alguém me diga aí o que é essa teoria. Vocês podem verificar aí logo no livro de vocês para vocês Tirei falar. um monte de foto. Alguém quer falar? Isabelle, Fernanda. Alguém de vocês quer comentar sobre isso? O Gil, se quiser, Gil. Você que está caladinho aí. Sobre o que, Vitória. professor? Teoria celular. Ah, O meu que é a Deus teoria do céu. celular? Olha debaixo da célula vegetal. É a teoria das células. Isso. O que ela diz? Todos os seres vivos são formados E por todo ser células. vivo é formado por uma célula. E cada Uma- célula se origina de outra pré-existente. Ó, não é só de uma não, né? Todo ser vivo ele é formado não é só de uma célula não. Pode ser de uma ou mais de uma. Aí ontem eu tava falando assim. Se Eu todo quero ser dormir, vivo, quero dormir. se todo ser vivo fosse formado de uma célula só, todos nós seríamos microscópicos, né? Se nós tivéssemos só uma célula. Ele seria tão pequeno que seria do tamanho de uma própria célula. Então, todo ser vivo ele é formado de uma célula ou mais de uma. Tá? Então, isso é a teoria celular. E ela diz ainda que cada célula ela vai se originar de uma outra célula, né, que já existe. Uma célula dá origem a outra célula. Uma vez que a unidade... Eles não são capazes de se dividir, né? Exatamente, ela se divide. A gente fala em divisão celular. Uma célula ela se divide em duas, e essas duas se dividem em 4, e assim sucessivamente. Elas têm essa característica de No aniversário do meu avô foi bem. elas transmitem de uma para outra um material genético. Quando elas se dividem, o material genético de uma, ela se divide em duas. A outra, a próxima célula que se forma a partir da anterior, ela não se forma diferente, não. Elas são exatamente iguais. Tá? Então, isso é a teoria celular. Oi, pode falar. Alguém falou alguma coisa aí? Não? Então é o seguinte, ó. Uma outra coisa que é interessante a gente saber também é que existe alguns seres que são considerados como seres vivos por parte da comunidade científica, mas, porém, eles não possuem células. São chamados de acelulares.
Que seres vivos são esses? São exatamente os vírus, que a gente até comentou em outras aulas. Os vírus, eles são considerados seres vivos, tá? A comunidade científica reconhece isso, que eles são seres vivos. No entanto, eles não possuem células. E por que eles são considerados seres vivos, já que eles não possuem células? Porque, na verdade, o que acontece é que os vírus, eles possuem um material genético em volta dele, que chama de uma cápsula, como se eles tivessem ao redor deles uma cápsula de proteínas. E essa cápsula de proteína, ela é capaz de se reproduzir, tá? Só que para isso, ela necessita de invadir uma célula hospedeira. Tá? O vírus, ele acontece dessa forma. Ele tem uma cápsula. Todo vírus ele é assim, né? Ao redor dele ele tem uma cápsula e ele precisa de uma célula para que ele possa se hospedar nessa célula e a partir daí ele se reproduzir. Aí vocês podem ver no livro de vocês, tem uma foto do vírus da AIDS. Dá para vocês identificar aí? Todo mundo dá para ver? Tá aí no livro de verde. Professor, você acha esse vírus da AIDS parecido com o do corona? É porque, na realidade, os vírus eles têm uma característica comum entre eles. Eu estou mostrando para vocês aqui. Eles têm uma característica comum entre eles, entre os vírus, que é o seguinte: todos eles, no geral, os vírus, eles têm essa cápsula ao redor dele aí, ó. E o vírus, o corona, ele também tem essa cápsula aí. Só que não são iguais, tá? Eles não são iguais. Eles têm uma certa diferença, mas no geral os vírus eles vão ter essa cápsula ao redor dele, que é justamente essa cápsula aí que vai ser acoplada numa célula. Ela vai se juntar, vai se unir a uma célula, é nessa cápsula aí. Se junta a célula e aí ela consegue se reproduzir. O vírus consegue se reproduzir a partir de uma célula. Claro, ele acaba destruindo, de certa forma, ele destrói uma grande parte das células, né? Porque a função dele é esse, ele é hospedeiro. Ele vai se hospedar na célula a fim de poder destruí-la. Como se ele fosse se alimentar, né? Deixa eu voltar aqui normal. Então, continuando aqui, ó. Eu mostrei para vocês aí, no caso, o vírus. Deixa eu voltar para cá. No caso do vírus da AIDS, que vocês estão vendo aí, né, eles são estruturas basicamente bastante simples. Você pode observar aí. São seres acelulares. Quando a gente diz acelulares, quer dizer que eles não são considerados uma célula. Esse A que tem antes de celular é justamente que indica a ausência. Ou seja, ele não tem uma célula, ele não é uma célula. Quando eu falo com um ser vivo, ele é acelular porque ele não tem célula, tá? Não é considerado isso. Então, esses seres vivos, eles são minúsculos,